tarde! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para a nossa 16ª live do Desafio de 21 Dias. O meu nome é Amanda e o tema de hoje é Pensamentos Sabotadores. Como me livrar deles e conseguir emagrecer. Oi, Ellen! Boa tarde, lindona! Tudo bem? Seja bem-vinda! Vamos brindar aqui, né? Hoje vamos descobrir esses pensamentos que andam escondidos, vagando na nossa mente. E vamos aprender a nos livrar desses pensamentos. Porque se a gente não aprender a silenciar esses pensamentos, a gente não consegue emagrecer. Oi, lindona! Obrigada, amor! Então vamos lá. Você já ouviu falar, né, em sabotadores, pensamentos sabotadores, mas talvez você ainda não consiga identificar tanto esses pensamentos sabotadores quanto o mal que eles te causam e aonde eles estão te levando. E é muito importante a gente fazer com que eles apareçam para a gente poder aprender a nos livrar dele, tá bom? Então, a gente não consegue arrancar sabotadores da nossa mente, né? Nós temos aí mais de 21 sabotadores do emagrecimento, já total acho que são 25 já. Mas nós temos os 10 sabotadores mentais, eles fazem parte da nossa vida, né? Então, os sabotadores do emagrecimento, muitos deles pode ser que você esteja com eles, mas que você pode não estar o tempo todo, mas ele pode fazer parte de uma fase da sua vida onde você esteve acima do peso, tá? E depois que você aprende sobre eles e consegue silenciar esses pensamentos, você não percebe mais eles atuando na sua vida. Então, essa é a mágica de você trabalhar a sua mente no processo de emagrecimento. Porque com certeza você já deve ter tentado emagrecer, né? Não, acho que não existe mulher no mundo que nunca tentou emagrecer, só aquelas bem magrinhas, que nasceram magra e foram magra a vida inteira. Mesmo assim, se você perguntar, elas vão falar, eu sou magra, mas eu queria perder uma barriguinha, né? Então todo mundo, né, em algum momento já pensou em ou perder barriga ou emagrecer. E geralmente essas dietas que são feitas, elas são para emagrecer o nosso corpo, né? E como que são essas dietas? São com muito sofrimento, com muito esforço, com muita restrição. Só que isso não é trabalhado os pensamentos sabotadores. Eles continuam ali como inimigos do seu processo de emagrecimento. Então, o mais interessante é que eles ficam tão escondidos, eles fazem parte de você de uma forma tão sobrenatural. E aí, Cezinha, seja bem-vindo, quanto tempo, tudo bem? Hoje nós estamos aqui falando sobre pensamentos sabotadores. Nós vamos falar especificamente do emagrecimento, mas qualquer área da vida, eles podem atuar, né? Esses pensamentos sabotadores, eles podem atuar e afastar a gente daquilo que a gente deseja alcançar, do nosso objetivo, tá bom? Isso pode ser na área financeira, pode ser na área profissional, pode ser no relacionamento amoroso, pode ser em tantos lugares, em tantas áreas, tá? Então, o que é mais interessante a respeito desses pensamentos sabotadores é que eles convencem a gente de que eles são nossos amigos, né? Então, ele vive dentro da gente e a gente escuta eles desde que a gente se conhece por gente. Então, a gente aprendeu a lidar com eles, aprendeu a viver com eles. Na verdade, a gente acha que eles são parte da gente e que quem tá falando com a gente, quem tá conduzindo a gente para fazer as coisas, somos nós mesmos. Mas você vai ver que não é bem assim. Tá? Então a mente, ela fica jogando contra você através desses pensamentos sabotadores. E a sua mente é muito forte, muito forte. Hoje nós vamos aprender a alimentar esse lado forte da sua mente para você conquistar aquilo que você deseja. Mas é impossível
Quando você aprende a usar a sua mente, né, como sua aliada, é impossível você não chegar no seu objetivo. É impossível você não emagrecer. Quando você aprende a alimentar esse lado sábio, esse lado forte, esse lado mais racional da sua mente, e você aprende a alimentar esse lado, é impossível você não emagrecer, certo? É impossível você não chegar no seu resultado. Então, a mente humana, ela pode ser a nossa maior aliada, mas também pode ser a nossa maior inimiga. Então, se você tá no sobrepeso, se você tem obesidade, provavelmente a sua mente vem trabalhando contra aquilo que é melhor para você. E hoje nós vamos trazê-la aí para a realidade, né? Por quê? Porque muitas vezes isso está dentro do seu inconsciente. E tudo aquilo que está dentro do seu inconsciente, você não consegue trabalhar, você não consegue resolver. Você precisa trazer isso para sua consciência, entender o que está te fazendo, né, sofrer, o que está te fazendo, quais são os maus que aquilo está te causando, conhecer esses pensamentos que estão dentro da sua mente, para que você consiga e aprenda a rebater. Então, no final dessa live hoje, eu vou passar algumas técnicas, alguns exercícios para vocês já aplicarem e conseguirem dominar a mente sabotadora com esses pensamentos sabotadores e fortalecer a mente sábia que tem aí no seu ladinho também. Então, a mente, né, o desejo da nossa mente, como a gente já vem falando em outras lives, é que ela existe, né? O que ela quer, a origem dela é sempre a sobrevivência. Então, o que ela quer fazer pra gente? Ela quer afastar a gente da dor, do sofrimento, do desconforto. E o que ela faz então? Ela tenta de todas as formas impedir você de passar por algum sofrimento. E o que ela entende quando você decide emagrecer? Ela entende que o processo de emagrecimento é dor, é sofrimento, né? E é interessante porque toda vez que você tenta emagrecer e que você tá diante de uma decisão e você pensa, né? O que eu vou ter menos dor, né? Você sempre pensa, o que eu vou ter menos dor? Mas você não percebe que você pensa isso. E às vezes nem é dessa forma que vem esse pensamento. Mas a sua mente, quando está diante de uma situação, quando está diante de uma decisão, ela pensa, o que eu vou ter mais dor e o que eu vou ter mais prazer, né? Eu vou ter mais dor ou mais prazer? Geralmente quando a gente está acima do peso e que a gente ainda não tem o controle da alimentação, o que acontece? A gente não quer sofrer. E qual que é a nossa decisão de não sofrer? É a gente dizer sim para o prazer, né? Então, quando a gente está diante dessa situação, a mente trabalha o tempo todo para te afastar da dor. E geralmente a dor que ela reconhece é a dor de não sentir prazer naquele momento através daquele alimento. E aí, o que na verdade é dor e sofrimento? Para mim, pode ser uma coisa. Para você, Ellen, pode ser que seja totalmente diferente do que é dor e sofrimento para mim, né? E assim também para o César, por exemplo, que também tá aqui, para outras pessoas pode ser totalmente diferente. As pessoas não sentem dor ou prazer ou sofrimento da mesma forma, na mesma intensidade, né? Então, o sofrimento, ele vem de formas diferentes para cada um de nós. Por exemplo, tem muitas pessoas que fazer dieta, por exemplo, é um sofrimento. Comer saudável é um sofrimento. Dizer não para algum alimento é um sofrimento. Para mim, pode ser que não seja, né? Para mim, olhar um pão, por exemplo, hoje, eu não sofro nada, mas um dia já foi um sofrimento para mim. Então, o sofrimento, ele não é para sempre, né? Aquele sofrimento, aquela dor daquele momento que você está vivendo ou daquela situação, né? Por exemplo, de estar diante de uma alimentação ruim que estraga o seu resultado, que impede você de emagrecer ou de ser saudável, você está diante daquela situação e aquilo lá pode ser muito dolorido para você naquele momento.
Mas na hora que você aprende a dominar os seus pensamentos, a enxergar as consequências positivas que você está tendo no seu emagrecimento, no seu resultado, você deixa de sentir aquela dor, que é dizer não, né? E passa a sentir o prazer pela consequência que você está tendo em conseguir emagrecer. Faz sentido isso para vocês? Dá um joinha aí para mim se vocês estão me ouvindo, que eu vou tomar um golinho de chá aqui. Ai, tô aqui numa torcida brava pra ela lá não acordar, que eu tô sozinha aqui com ela. Então, a mente, ela vai fazer tudo pra tentar levar a gente a parar de fazer aquilo que pra gente é um sofrimento. Então, por exemplo, eu tenho uma cliente que ela tem muita dificuldade em largar o pão, por exemplo, né? Ela vem se queixando de que ela tem muita dificuldade de largar o pão. Então ela fala, ai, faz 40 anos que eu como pão, todo dia de manhã. É meu único prazer. Esse prazer não dura só uns minutos, ele dura o dia inteiro pra mim. É a única coisa que eu não quero deixar. Então, esse pensamento, ele é um pensamento sabotador. Porque o problema não é a pessoa comer um pão. O problema é aquele pão dominar ela a ponto de trazer quase que uma cegueira dela não conseguir enxergar outro recurso além de pão para tomar de café da manhã. Imagina você dando uma bomba há 40 anos para o seu corpo de carboidrato assim, ó, de alto impacto, porque é o pão com a manteiga e é o café com leite com açúcar ou o café grande com açúcar. Então imagina, há 40 anos você dando esta bomba para o seu corpo todos os dias a hora que ele acorda, sendo que tudo que ele precisava não era disso. E aí você alimenta esse pensamento, não, ficar sem o pão é um sofrimento, para mim é um tormento, nossa, eu não vou conseguir, eu não vou aguentar. E adivinha o que acontece? Se você ficar alimentando esse pensamento, a sua internet que tá ruim, tá caindo, linda? E para você, Marcinha, seja bem-vinda, lindona. Me diz uma coisa, você tá sentindo cortar a internet, não? Por aqui parece que tá normal, mas deve ser a sua então, né, lindona? Boa. Então, olha só. O que é importante a gente entender, né? É que quando a gente começa a alimentar esse tipo de pensamento, porque o primeiro pensamento que vem, a gente não tem controle, né? Não tem controle daquele primeiro pensamento que vem. Por exemplo, olha, eu me lembro, assim, numa época que eu conheci o César, a mãe dele fazia um bauru de forno. Ai, gente, aquele bauru de forno da Dona Teresa deixou marcas, deixou saudade, viu, Cezinha? Até hoje eu sinto saudade desse bauru aí. E era assim, tipo, era uma coisa que ela fazia assim no final da tarde pra tomar um café e tudo mais, sabe? Oi, meu bem, seja bem-vinda, lindo. Chegou aí? Ia mandar uma mensagem pra você não me ligar. Manda lá pra Ana Laura não ligar também, pra live não cair, linda, por favor. E aí, assim, quando você lembra, né, já vem aquele sentimento de prazer imediato daquele alimento, né? Que nem eu contei aqui agora pra vocês, por exemplo, esse bauru de forno aí que eu comia. E assim, nossa, aquele cheiro, sabe? Que eu já chegava lá e já aquele cheiro que ficava no ar, delicioso, e aquele bauru maravilhoso. Então, a gente tem um gatilho, né, que é, por exemplo, o cheiro e tudo mais. Agora, você pode simplesmente decidir comer um pedaço, porque você tá ali num ambiente social, né, num ambiente agradável, um ambiente em que chama esse tipo de alimento, mas você também pode utilizar aquilo ali como uma forma de matar toda a sua fome, de que porque tá gostoso eu como mais e mais e mais. E assim você vai perdendo o controle daquilo que você tá fazendo. Eu lembro que muitas vezes a gente usava como janta. Então, para você usar como janta, não é um pedacinho que você come mesmo para arrebentar. Então, o problema não é uma coisa que a gente come, não é um pedaço de alguma coisa que a gente come. O problema é que isso muitas vezes abre a oportunidade para a gente comer ou mais do mesmo, ou então desperta na gente a vontade de comer outras coisas que tragam para a gente este mesmo prazer que aquele alimento traz.
Então, se por acaso, né, você, por exemplo, que gosta dessas coisas, que gosta desse alimento, porque é difícil quem não goste, né? Mas se você tem a ideia de que comer saudável é um sacrifício, é ruim, de você ver todo mundo lá comendo um bauru de forno e você preferindo uma salada, ou melhor, tendo que comer uma salada porque você quer emagrecer, né? E você olhando todo mundo ali, aquilo para você é um sofrimento e vem um pensamento na sua mente. Eu não consigo dizer não. Nossa, eu não vou aguentar. Meu Deus, como se aquele fosse o último momento que você tivesse oportunidade de comer aquele bauru de forno, né? Bom, no caso, capaz que tenha sido. Mas, assim, na verdade, o que acontece é que a sua mente traz um pensamento imediato ali para você e esse pensamento nem sempre é verdadeiro. Aliás, boa parte dos pensamentos que a gente tem quando a gente está nesse processo, a maioria deles não é verdadeiro, né? Você pode e deve contestar esse pensamento, porque a gente come as coisas como se fosse a última vez que a gente vai ver aquilo na frente. É dessa forma que muitas vezes a gente se sabota, comendo como se fosse a última vez que a gente vai comer aquilo. E mesmo que fosse, né? Qual seria o problema? Existem tantas outras coisas que a gente pode comer, na verdade, mas a gente começa a alimentar esses pensamentos que vêm. Fazer dieta é ruim, eu não gosto de comer saudável. Ai, agora como que eu vou fazer? Vou ter que falar não para o pão que eu gosto tanto? Como que eu vou fazer para falar isso? Não, eu não vou aguentar, eu não vou aguentar. E aí você começa a instalar esses pensamentos. E o pensamento, ele sendo alimentado, gera na gente um sentimento. Então, o primeiro pensamento a gente não tem controle, mas a partir do segundo a gente já tem controle. Então, a gente tem que identificar qual é o primeiro pensamento que a gente tem. Porque a partir do segundo a gente já tem controle. Eu também gosto muito do pão. Pois é, daí fica, né, Marcinha? A magra com a barriguita, né? Que o pão é lindo demais para fazer uma barriguinha, né? Ele é danadinho. Nossa, como você... Tô falando baixinho por causa da Lala. Vocês não estão me ouvindo? Que a Lala tá dormindo. Dá um joinha aí pra mim se vocês não estão me ouvindo. Ai, se a Lala acordar agora, gente, fala sério. Então, qual será, né? A mente, ela vai fazer de tudo para te levar a parar de fazer aquilo que ela percebe que é sofrimento para você. Quanto mais você alimenta aqueles sentimentos, né, aquele pensamento de que dieta é ruim, fazer dieta é ruim, de que você não consegue ficar sem determinado alimento, que para você é muito difícil, que dieta dá muito trabalho. Quanto mais você alimenta esse tipo de pensamento, adivinha o que vai acontecer? Vai acabar parando. E é por isso que emagrecer o corpo não resolve. Por quê? Porque se você não identifica esses pensamentos sabotadores, você pode fazer a dieta que for, se esfolar, sofrer, ficar sem comer e depois o que vai acontecer? Vai voltar a engordar, porque os pensamentos, eles vão conduzir você e vão levar você para voltar a fazer aquilo que você fazia antes. E às vezes as pessoas falam assim, ai Amanda, mas olha, eu fiz uma dieta aí low carb, mas voltei a engordar tudo de novo. Claro, você não consegue fazer low carb pro resto da vida, né? Ontem à noite, na live de ontem, a gente falou um pouco sobre como é importante a gente fazer algo para emagrecer que seja para sempre, ou seja, não é para emagrecer, é o que deveria ser feito para você ter uma vida saudável. Agora, você sabe qual é a consequência de você ter uma vida saudável baseada num programa de estilo de vida ativo e saudável? Sabe qual é a consequência? É o emagrecimento. Então, você simplesmente despluga de emagrecer e pluga em ter uma vida saudável. Quando você constrói essa vida saudável, baseada em alguns pilares necessários, que inclusive eu falei na live de ontem à noite, você passando por esses pilares todos e aprendendo a se apaixonar pelo processo, não tem como você não emagrecer, né? Por quê? Porque você não vai estar fazendo algo que tem começo, meio e fim. E você vai, junto com isso, estar trabalhando a sua mente, os seus pensamentos sabotadores. Lá, é preciso amar as pessoas como
se não gostar houvesse amanhã e não comer como se houvesse amanhã. É isso mesmo, linda. Boa interpretação, adorei. Então, qual será o pensamento sabotador que você tem? Quais são os pensamentos sabotadores que você tem a respeito da alimentação? Conta aí pra mim. Quais são os pensamentos que você tem sabotadores em relação à alimentação? Escreve pra mim quais são os pensamentos, né, sabotadores que te convence de que você fazer algo e depois você sempre se arrepende. Escreve pra mim quais são os pensamentos sabotadores que você tem que te convencem a fazer algo que você sempre se arrepende depois, porque isso é um pensamento sabotador. É um pensamento que convence você de fazer algo que você sempre se arrepende depois. Esse é o resumo do pensamento sabotador. Oi, mãe! Bom dia pra você, seja bem-vinda, tudo bem? Você pode comer, não tem problema. Mas ficar com vontade? Come, vai. Vai aí ficar com vontade. Só um pouquinho. Travou aí, Marcinha, também? Mãe, tá travando aí pra você, não? Você tá me ouvindo bem? Minha mãe tem uma internet pior que as nossas, hein, gente? Então... Não sei se foi daqui também. Coloca um joinha aí pra mim, quem tá me ouvindo. E aí começam a vir esses pensamentos. Você não vai comer, é só hoje. Come, só um pouquinho, é só um pedacinho. Você merece. Você merece, ó, você tá tão cansada. Hoje é sábado também, você vai pra cozinha sábado à noite? Não. Pede uma pizza. Aliás, pede 2, porque quando você pede 2, você ganha um refrigerante. Oi, Salomé, bem-vinda. Então, esses pensamentos, eles começam a te convencer de fazer algo para se livrar daquela dor que você está sentindo. É só um pedacinho, não tem problema. Mas como que esses pensamentos, eles não foram silenciados, você sem perceber faz isso toda hora. E quando você vê, você já tá acima do peso. Ele convence você de que é só por hoje, só agora que você tá cansada. Vai cozinhar agora? Já ficou trabalhando aí o dia inteiro. Agora, olha, passa na padaria, pega um pão. Além de ser mais gostoso do que ficar comendo comida à noite. Credo, comer comida à noite engorda. Tá louca? Come pão. Quem aqui? Nunca. Gente, pensamento sabotador, ele é muito ardiloso. Primeiro, ele te convence que não tem problema. Primeira coisa que ele faz é isso. Ele te dá pequenas pílulazinhas. Não é coisa que ele fala lá pra frente. Não, é aqui assim, ó. Ele te convence que não tem nenhum problema. Que tá tudo bem. Ele é astuto, sabe? Ele é safado mesmo. Imagina se ele falasse pra você: quer saber de uma coisa? Olha, come aí mesmo. Come, minha filha. Come, porque depois você vai se sentir cheia, estufada, não vai conseguir digerir essa comida direito, vai ficar passando mal, que nem das últimas vezes que você comeu exagerado, e ainda amanhã vai subir na balança e vai estar 2 quilos mais gorda. Come! É isso que você quer? Então come! Ele não fala assim, né? Não é assim que ele fala. Ele fala: não, vai lá. Só hoje não vai fazer mal. Come só hoje. Você merece isso. Tá muito cansada, tem que trabalhar, né? É dessa forma que ele fala. Então ele te convence de que aquilo é bom. Esses pensamentos, eles são muito sutis, sabe? Se a gente não estiver atento, a gente nem percebe, porque é tão comum, faz tão parte da gente. Eles falam com a gente com tanta frequência que se a gente não perceber, não parar para perceber o que ele tá fazendo, a gente cai na conversa dele. Tá com vontade de comer doce? Vai lá. Come chocolate, você sabe, tem lá no armário, foi você que escondeu. Come lá o chocolate, só hoje, ninguém tá vendo. Vai lá e come.
E assim, ele começa a convencer você. E sabe de que forma? Falando pra você que você merece. Você merece. Só que depois, o que acontece? Será que você merece mesmo a consequência que acontece depois que você ouve esses pensamentos sabotadores? Qual que é a consequência? A consequência é você ficar frustrada, culpada, chateada. É subir, igual a voz do inimigo, é isso mesmo. Subir na balança e ver que você engordou. Você ficar insatisfeita, chegar o dia de você encontrar com os amigos que você tinha certeza que ia estar 2 quilos mais magra, porque na segunda-feira você começou a fazer dieta e tinha certeza que ia emagrecer, e no fim você acabou engordando esses 2 quilos que você achou que ia emagrecer, né? Então, é essa consequência que você merece? Será que essa consequência ela não é muito mais sofrida do que a consequência de dizer não para um alimento que está te prejudicando, te levando para um lugar, para um caminho que traz uma consequência muito mais dolorosa? Oi, Poliana, seja bem-vinda, linda. Tomar um chazinho. Sabe qual que é o problema? É que a consequência que o sobrepeso traz é muito mais dolorosa do que o prazer imediato que a gente sente com aquela comida, né? Do que a consequência de você não comer aquilo que você quer comer, né? A consequência lá na frente é muito mais sofrida. Correndo para a escola, vai, linda. Então, a consequência de você não comer para sua mente é muito mais sofrida do que a consequência que você vai ter lá na frente. De chegar ao final de semana e você ter engordado ao invés de emagrecer. De você chegar no espelho e ver que aumentou celulite, né? Que aumentou o bumbum. Que você tá cada vez engordando mais. Que você vai colocar uma roupa e você percebe que aquela roupa já não tá mais servindo como servia 15 dias atrás. Mas o que acontece? A nossa mente, ela ainda não tá trabalhada nisso. Ela não consegue perceber a consequência que o ato da gente comer agora para ter prazer tá trazendo pra gente lá na frente. Na live de ontem eu perguntei, será que se a gente soubesse que comer aquele alimento, né, que dá pra gente aquela sensação... Oi, Letícia, bem-vinda! Será que se a gente soubesse que comer, por exemplo, um alimento, coloca aí pra mim, qual que é o alimento que pra você é mais difícil? O que pra você é difícil, mãe? Não comer. Ellen, pra você, o que é difícil? Marcinha já pôs que é o pão, mas tem mais alguma coisa? E pra você, Letícia, qual é o alimento mais desafiante? Aquele que você tem dificuldade de dizer não? E você, Rô, qual que é pra você o pior? Fritura e doces. Boa. Então, olha só. A nossa mente, ela ainda não tá focada no prejuízo que comer fritura e doces traz. Ela só está focada no prazer e querer levar você a fugir do sofrimento, fora quiabo todo. Roseli. Oi, Dani! Seja bem-vinda! Oi, Marcinha! Bolo de aniversário. A Roseli colocou ali que é o alimento mais desafiante, né? Perguntei aqui pro pessoal qual que é o alimento mais desafiante para você. Se você tivesse que tirar esse alimento da sua vida, qual que era o mais difícil de você tirar? Porque na verdade, por exemplo, o bolo de aniversário a gente não come sempre, né? Ele não teria nenhum problema, mas qual é o do dia a dia? Aquele que te atormenta, que todo dia você quer comer, sabe? Aquele que todo dia você fala, só um pedacinho, só um bolinho, só um pãozinho. Qual que é aquele que mais te atormenta, né? Todo bolo, qualquer bolo, então assim,
As pessoas, no geral, elas têm o costume de achar que tudo que elas pensam é uma verdade absoluta. E olha só, é uma coisa muito da nossa mente, né? Então, o que a gente acredita? A gente acredita que é impossível mudar de ideia. É impossível mudar de ideia, é impossível eu conseguir ficar sem pão. Impossível. Sabe por quê? Porque é impossível mudar o que eu penso. Não é fácil, não é? Não, gente, é impossível. Eu gosto do pão e eu quero comer o pão. E isso pra ela é uma verdade absoluta. Olha lá, Dani pôs o pão aí. O pão é o danado. Ainda mais o pão de Portugal, né, Dani? Se fosse o pão francês do Brasil, eu nem ligava, mas o pão da avó daqui, né? O que na verdade acontece que muitas vezes a gente cria esses pensamentos e a gente coloca esses pensamentos como uma verdade absoluta. Eu não consigo ficar sem pão, é impossível emagrecer. Sabe por quê? Porque você já deve ter tentado emagrecer e ou não conseguiu, ou conseguiu e depois não evoluiu, estacionou, parou. E aí você voltou a comer porque ficou frustrada que não conseguia emagrecer mais e voltou a ganhar peso. Então, muitas dessas crenças limitantes que você tem na mente, elas são verdadeiras para você. Por quê? Porque até a sua própria experiência diz que ela é verdade, né? Diz que você não consegue emagrecer mesmo, porque você já fez de tudo, já tentou de tudo e não consegue emagrecer, então provavelmente você não consegue mesmo, né? Deixa eu ver o que a Ellen falou. Mas desde que você entrou na minha vida, isso mudou e tá mudando gradativamente e poderosamente. Então eu estou vendo dia após dia que sim, com conhecimento e acompanhamento é possível. É isso mesmo, muito bem. Deixa eu ver a Marcinha. Eu era assim com leite, até que vi que é inflamatório e estava me prejudicando. Daí comecei a relacionar o leite com dores. Muito bem. Olha lá, Marcinha. O leite foi o último alimento inflamatório que eu tirei da minha vida também, Marcinha. Foi ele que eu... porque assim, eu amo leite, né? A minha mãe, a vida inteirinha, ela falou pra mim que leite não prestava. A vida inteira ela falou que leite dá catarro, ela falava leite dá essa secreção. Às vezes tem pessoa que tem um pigarrinho aqui, né? Meu pai mesmo é um que tem um pigarrinho aqui, ele já foi até no otorrino por causa disso. Eu tenho certeza que se meu pai tirar o leite, acaba com esse pigarro. Rinite alérgica, né? Todas essas alergias, assim, né? A barriga estufada. Tem muita mulher que fala, nossa, mas eu tô emagrecendo, mas minha barriga não diminui. Às vezes é do leite, né? Então foi o último... Mas tem gente que não tem problema nenhum, tá bom? Mas ele não é, né, um alimento... A gente não quer aterrorizar nada, né? Mas quanto menos alimentos inflamatórios a gente consumir, melhor vai ser pro nosso corpo. E esse foi o último alimento inflamatório que eu tirei. E tirei não só meu, viu? Tirei da família inteira. A Ana Laura, ai mamãe, eu quero tomar um shake com leite. Eu falo, filha, sinto muito, mas daqui pra frente você vai tomar com água. E aí daqui a pouco você acostuma. É paladar, você acostuma com isso, sabe? Por quê? Porque ela tem muita rinite alérgica. Gente, melhorou assim, ó, pelo menos 40% a rinite alérgica da Ana Laura. Melhorou demais desde que ela parou de tomar o leite. Certo? Então, até com as crianças, né? Que todo mundo fala, ai, mas como que eu vou fazer com os meus filhos para eles entenderem? Não tem jeito. Eu não tomo leite, o pai dela não toma leite. Ela lá não toma leite, eu vou comprar leite só para ela? Não vou. Se fosse um alimento que faz bem, ela quer comer e tudo mais, beleza. Minha mãe falou que leite de vaca é para bezerro. E é verdade, assim como leite materno é para bebê, o leite de vaca é para bezerro. Exatamente, mama. Ou para fazer uns queijos gostosos pra gente, né? O queijo, ele tem um pouco menos de problema do que o tal do leite. Mas assim, hoje em dia o leite, ele tem muito conservante. A vaca, ela não come mais capim. Ela come ração modificada, sabe? Ela come, assim, outras coisas, né? Então, eu entrei aqui nesse negócio do leite, mas existem esse pensamento. Por quê? Porque até que a gente... perceba, né? Até que a gente perceba essa mudança, às vezes vai um tempo. Leite de aveia de arroz de coco. O que é, linda, isso? Leite de aveia de arroz de coco. Não sabia que o leite era inflamatório. Acho que a Letícia ia escrever. Pois é, o leite é um dos alimentos inflamatórios, assim como o glúten, né? A farinha.
Então, se você acredita que é muito ruim comer saudável, que é muito difícil tirar o leite, que é muito difícil ficar sem bolo, que o pão é impossível, adivinha o que vai acontecer? Você vai alimentar esse pensamento e esse pensamento vai aconselhar você a desconsiderar tudo que eu tô falando nessa live e tudo que falarem pra você de verdade, porque a verdade é aquilo que você acredita, a verdade é o que você pensa, né? Então deixa eu sair dessa live aqui porque a Amanda tá doida, me querendo tirar leite agora, já viu isso? Então, é isso que acontece quando a gente tem crenças que limitam a gente e que cegam a gente de fazer aquilo que precisa ser feito, né? Então, entenda que nem sempre o que eu penso é uma verdade absoluta. E como que eu faço então para descobrir se aquilo é uma crença limitante, ou seja, uma crença que está me impedindo de alcançar o que eu quero, ou se aquilo realmente é um pensamento verdadeiro? Você vai confrontar o seu pensamento. Então você vai perguntar: será que o que eu penso tá me levando aonde eu quero ir? Será que o que eu penso tá me trazendo uma consequência boa para minha vida e para minha saúde? Ou será que o que eu penso tá me trazendo dor e sofrimento, me traz prazer naquele momento, mas me enche de culpa e arrependimento depois? Então é por isso que meu pai não pode tomar muito leite, porque ele tem problema no estômago. Pode ser, não sei se ele tem problema no estômago, daí precisa investigar a causa desse problema. Mas eu vou te dizer, Letícia, que 90% dos problemas de estômago são alimentação. Então precisa ver como que é a alimentação do seu pai, porque às vezes não é o leite que está causando esse problema, mas é toda uma alimentação que está prejudicando o estômago dele. E, gente, eu vou falar uma coisa. Nossa, agora a Letícia me lembrou uma coisa. Quando eu trabalhava no posto de saúde, vocês não têm ideia da chuva de receita de omeprazol que era prescrita pelos médicos. Sério. Ai, gente, nossa, quando eu lembro dessas coisas me dá até dor no coração. Sério. Por quê? Porque os pacientes... Então aí, gente, a bateria tá acabando. Deixa eu plugar aqui no celular. Estão aí? Estão me ouvindo? Então, quantas vezes, sabe, eu não vi paciente saindo de lá com omeprazol. Gente, tinha gente que tomava há anos, porque tinha problema de estômago e não mudava a alimentação. Tava com uma alimentação rica em gordura ruim, tá? Hoje, na live de hoje, nós vamos falar sobre gordura boa, hein? Gordura boa, nós vamos falar sobre macronutrientes hoje. Então não vai perder a aula de hoje. Oi, Jane, bem-vinda, lindona. E então, assim, quantas e quantas pessoas tomando omeprazol, assim, para problemas de estômago, sendo que a base da alimentação não era nem orientada e nem alterada. Então, aquele remédio, ele estava servindo como um paliativo. É a mesma coisa que você quiser fazer uma dieta ou uma estética, um procedimento estético para você emagrecer o seu corpo. Não adianta, precisa mudar a mente. Enquanto a gente não muda a mente, a gente não entende que aquelas crenças que limitam a gente, que fazem a gente escolher pelo prazer imediato, momentâneo, ela não tá levando a gente para uma consequência, um resultado que está sendo satisfatório, né? Então a gente precisa confrontar esses pensamentos para a gente mostrar para a gente mesmo que aquilo que a gente pensa é só uma crença que está limitando a gente de alcançar nosso resultado. Às vezes dá para substituir certas coisas, claro que não precisa, mas os leites de aveia, de coco, de arroz, entre outros, pode ser uma solução. Sim, ele pode ser uma solução. Você fala que é para questão de não utilizar o leite de vaca, né? Mas assim, se a gente for pensar em algumas preparações e tudo mais, eu gosto muito dos leites que são caseiros, tá? Esses leites que são de caixinha, eles também têm assim, às vezes tem 14% de aveia, sabe? Então você pode fazer o leite de aveia em casa, você pode fazer o leite de coco em casa, você pode fazer o leite de
de castanhas em casa, né, amêndoas e tudo mais, aí sim, aquele leite que tem ali, ó, 100 gramas de amêndoa, bem da hora, assim. Agora, se você comprar, gente, sério, a maioria desses leites de caixinha que a gente compra no mercado, pode ler o rótulo, a maioria deles tem açúcar, a maioria, certo? Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado, né, com esses produtos, assim, que a gente vê como uma alternativa para o leite de vaca, e no fim a gente tá talvez trocando 6 por meia dúzia, porque não tem proteína, quase nada. O leite vegetal do mercado, que tem um pouquinho mais de proteína, é o leite de soja, mas é um tiquinho também. Nem dá para considerar como uma fonte proteica, né? Sim, então, aí se é feito caseiro, aí você sabe como é feito, sabe o que tem. Depois você pode usar aquele bagaço, né, para fazer receitas, né? Eu tenho algumas receitas aí que eu utilizo para fazer tortinha salgada, empada salgada ou doce, né? Usar a base dessa sobra do leite. A minha mãe que fazia quando eu era criança. E você vê a diferença, olha. Eu me lembro que a minha mãe fazia aquela torta de soja que eu falei ontem, maravilhosa, gente, sério. Ai, que delícia, mãe, saudade. E ela fazia aquela torta de soja e ela tirava o leite da soja, né? Mas o leite estragava muito rápido, né, mãe? Eu nem lembro quantos dias, acho que não durava 3 dias na geladeira. Imagina, você compra esses leites de caixinha, eles duram, ó, a vida na geladeira. 1 semana, 15 dias. E olha lá. Eu sou bem básica e sem tempo para ficar criando opções muito trabalhosas. Então, eu tirando radicalmente, é isso daí. Às vezes não tem tempo também, porque esses leites dão muito trabalho para fazer, é verdade. Eu já fiz alguns e realmente eles dão bastante trabalho para fazer. Ainda se você tem o negocinho de coar, né, o voal lá de coar direitinho, você acaba fazendo mais rápido, mas caso contrário, que nem a torta de soja que a minha mãe faz, meu Deus, você tem que fazer, depois você tem que deixar de molho a soja não sei quantas horas, depois você bate no liquidificador, depois você cozinha na panela, depois você coa, para daí você usar o bagaço. É um trabalho considerável, mas tem quem goste e quem opte por fazer. Mas a verdade é que todo o alimento que domina a gente, ele vira nosso senhor. Então, o que a gente tem que fazer é trabalhar a nossa mente para não depender daquele alimento, certo? Não comer ele com o intuito de dependência, mas que a gente pode comer um pãozinho de vez em quando, um dia ou outro tomar um copo de leite. Esse não é o que vai atrapalhar nem o nosso emagrecimento e nem a nossa saúde. O que faz com que a gente não emagreça é o que a gente faz todo dia, não é o que a gente faz de vez em quando. Não é um bolo de aniversário uma vez por mês que você vai comer que vai atrapalhar seu resultado, tá? Então, isso é importante da gente dizer também. Então, é importante a gente confrontar os nossos pensamentos. Lê, você tá aí? A Morana, a Laura tá me chamando. Você pode conversar com ela? Não sei se você tá aí, Leandra não tá. Tomara que ela não me ligue, porque senão vai cair minha live. Mãe, manda uma mensagem aí pra Ana Laura, você sabe? Pra falar pra ela não me ligar, que daqui a pouco eu ligo pra ela. Então você precisa confrontar os seus pensamentos, ele de verdade, né? Essa verdade absoluta que você às vezes pensa que é aquilo que você pensa, tipo, eu não vou conseguir ficar sem o pão. Não, e então, o que o pão tá trazendo pra você, né? De benefício. Às vezes a pessoa não quer nem olhar para os malefícios que o pão tá trazendo, ela nem acredita que o problema é o pão, né? Então, assim, é importante a gente entender que a gente precisa desse confronto. E o mais interessante é a gente aprender a abrir a nossa mente para um novo, sabe? Para um novo para uma ideia nova, né? Algo novo que você precisa aprender para que você possa construir essa mente magra, né? Então, por exemplo, o pensamento contraditório, né, que ele vai trazer ali, o que o pensamento quer? O pensamento sabotador, ele quer te agradar. Ele quer trazer para você conforto, alívio, né? Ele quer ajudar você a sentir assim que você... É como se você usasse mesmo como aconchego. Só um pouquinho, só vou responder aqui na Laura, eu tô na live. Desculpa, gente, mas tô sozinha com as crianças. Olha, tô aqui muito animada fazendo essas lives pra vocês.
Então, olha só, o pensamento quer te agradar, ele quer te dar um prazer momentâneo, mas o que ele te conta, o que ele te fala, na verdade, é que, como consequência desse prazer, não gera dor, né? Então ele fala pra você, não, olha, é pra você, você vai ver, vem, vai, come esse pedacinho aí, ai, só hoje também, olha, amanhã você começa. Você tá cansada hoje, tanta coisa, e ele não te mostra quais são as consequências que aquilo que você tá comendo ou vai comer te trazem, tá bom? Oi, Cristiane, oi, Tia Chu, sejam bem-vindas. Na verdade, o pensamento, ele só conta pra gente a parte boa, né? Aquilo que é bom, que traz conforto momentâneo, né? Ele quer tirar você daquela dor, daquele sofrimento, daquele desconforto que você tá vivendo. É mais ou menos como a soneca do nosso despertador. Quem aqui? Ai, filha, que bom que você entrou aqui na live, assim já falo com você também. Pode vir pra casa, eu abro a porta pra você, mas não me liga, pelo amor de Deus, senão minha live vai cair. Eu abro, pode vir, filha. Desculpa, gente. Ai, é muito animado. A Ana Laura esqueceu a chave. Tá bom, pode vir que eu abro. Desculpa, gente. Então é assim, olha. Imagina, você vai acordar, né? E aí você coloca a soneca, coloca lá o despertador. E aí você põe o despertador pra tocar e você acorda e aí você, ai, vou dormir mais um pouquinho. Aí começam os pensamentos sabotadores. Ó, o primeiro pensamento é esse, vou dormir mais um pouquinho. Mas se você não tem controle, não tem controle. O pensamento veio assim do nada, ele aparece do nada. Esse primeiro pensamento a gente não consegue controlar. Mas depois vem os outros pensamentos. E aí vem assim, ai, a cama tá tão boa, tão quentinha, ai, eu vou dormir só mais um minutinho. Só que você já tinha cronometrado o seu dia para levantar naquele horário. Então, se você dormisse mais um pouco, você ia acabar se enrolando toda, né? Você ia acabar não conseguindo cumprir com todas as suas tarefas, né? Sair no horário e tudo mais. Então, você pensa isso e daí você começa a alimentar esse pensamento. Que jeito que você alimentar? É verdade, a cama tá tão boa. Ai, eu vou desligar essa soneca, vou dormir só mais 5 minutinhos, porque também 5 minutinhos não vai fazer mal nenhum. Aí o que você faz? Desliga a soneca e só dá aquela piscada, sabe aquela piscadinha? A hora que você olha no relógio, que você acorda de novo, passou 30 minutos. 30 minutos. Aí você já levanta feito doida, já tá tudo atrasado, sai de casa sem café da manhã, chega no trabalho já atrasada, as coisas já estão tudo, né, toda atropelada, o seu dia vai todo atropelado. Eu me lembro quando eu trabalhava fora, eu me lembro que eu falava assim, que quando eu acordava atrasada, pode ver que meu dia ia tudo truncado. Por quê? Porque você já chega ali naquela angústia, naquela sensação. Então, aqueles 30 minutos que você dormiu a mais, o que eles te trouxeram de positivo? No fim, você já tá até com raiva de ter dormido. Por quê? Primeiro, porque você nem aproveitou. A hora que você viu, você levantou de um jeito que você saiu voando. E segundo, que ele só te trouxe muita confusão para o seu dia. Se os seus pensamentos te levassem a ter essa mesma interpretação quando tem a ver com comida, sabe o que aconteceria? Você também não comeria, porque você saberia a consequência daquele alimento e de comer aquelas coisas o tempo todo. Mas não é dessa forma que acontece. Os nossos pensamentos, eles fazem exatamente como fez na soneca, né? Só que você até hoje não sabia disso, não estava ainda treinada para isso. Oi, Nailda, bem-vinda, linda. Então, como é que funciona no emagrecimento? Vão surgir dias difíceis, momentos ruins, né? Estressada, você vai estar cansada, você vai trabalhar muito. Eu recebi uma mensagem agora de uma das meninas que tá no desafio, ela falou, Amanda, desculpa, eu não tô conseguindo participar, né? Eu nem tô colocando nada lá, eu tô passando por muito desafio pessoal, por muitos problemas pessoais, eu não tô conseguindo, minha alimentação tá toda encacada. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, desafios pessoais vão ter sempre.
Sempre, você nunca vai se livrar deles. Agora eu vou te falar, será que todas as vezes que você tiver desafios pessoais, a primeira coisa que vai pro lixo, vai pro ralo é a sua alimentação, é o seu corpo, é seu emagrecimento, é seu resultado, é a sua saúde? Porque se for, a gente nunca vai conseguir ser magra. Aquilo que a gente come, aquilo que a gente escolhe para comer não pode ter relação com a circunstância que nós estamos vivendo. Mas sabe por que tem hoje? Porque os seus pensamentos te convencem de que a comida te dá prazer e te tira da dor, te tira do sofrimento. E você acredita nisso. Você se convence disso. Por quê? Porque esse pensamento é seu, ele tá dentro da sua cabeça, ele fala com você o tempo todo. Como que não é você? Se ele tá falando pra você, ai não, olha, deixa esse negócio de grupo pra lá. Deixa esse desafio pra lá, olha só quanta coisa, brigou com o marido, né? Não sei o que foi, mas você brigou com seu marido hoje, você viu, aí o pensamento começa, olha, você viu tudo que ele falou pra você? Você merece isso daí? Menina, vai comer um chocolate, você não vai ficar aí sofrendo, já tá sofrendo porque brigou com ele. E agora, então, vai lá e come para te aliviar. Então, o pensamento, ele de forma bem sutil, ele vai te tirando do seu foco. E como que ele consegue fazer isso? Porque a gente alimenta esse pensamento. A gente vai nutrindo esse pensamento. Ai, é verdade, né? Ai, é verdade. Não, mas eu não posso comer, porque eu tava indo tão bonitinha, tava tudo tão direitinho. Então, mas agora você brigou com seu marido. Agora já não tá tudo direitinho. Agora vocês não estão bem. Vai lá, come um pedacinho, não vai fazer mal não. E depois que você come, ele vai, agora também já comeu um pedacinho, já come também o doce depois. Já comeu mesmo uma fatia de pizza, agora come também um bolinho, né? E aí esse pensamento ele começa. Ao invés de... Porque poderia acontecer, discutir com meu marido, tô com algum problema pessoal e tudo mais, mas agora eu vou confrontar esse pensamento, porque esse pensamento tá me tirando de onde eu quero chegar. Então eu vou confrontar esse pensamento e eu vou dizer, não, olha, a comida, ela não vai resolver a minha briga com meu marido. A comida resolve briga? Sabe por quê? Porque quando, além dela não resolver o problema principal, o problema que tá te causando todo aquele sofrimento e aquela dor, além da comida não resolver, você fica com 2 problemas. Primeiro, você não resolveu com seu marido, ao invés de tentar resolver, conversar, né, se entender, você foi comer. Então, aí você tem o problema da briga, que não foi resolvida, e o problema da culpa e da condenação que vai vir depois por você ter comido e não ter conseguido se controlar. Certo? Então, aí a gente fica com 2 problemas. E será que é isso mesmo que você merece? Quando o seu pensamento fala pra você, vai, você merece. Você merece comer isso daí. Olha, brigou com o marido. Você viu tudo que ele falou pra você? Meu Deus, como você aguenta? Meu Deus, se afoga aí nessa caixa de bombom, tá doida? Não, só um bombonzinho não vai fazer mal, né? Um só, vou pegar um só então. Aí você combina até com... Você combina com o seu pensamento sabotador. Aí, tá bom, então pega um só. Aí você pega e você fala, nossa, que delícia de bombom. Ai, meu Deus, nossa, deu uma aliviada aqui em mim. Então come mais um. Come mais um, não vai fazer mal. Amanhã você começa a dieta de novo. Só que este mesmo pensamento que faz você, que quer provar pra você que ele tá querendo te tirar da sua dor, é o mesmo que te condena. Amanhã, a hora que você subir na balança, ele vai falar assim pra você, tá vendo? Não devia ter comido bombom, né? Ninguém mandou você comer o bombom. Você é fraca mesmo, você não consegue. Coloca aí pra mim, quais são os pensamentos que você percebe, que sabotam o seu resultado, que te tiram do foco? O que você ouve, né, dentro da sua mente que você nem parou para pensar, nem sabia que ouvia tudo isso e que te causa todo esse distanciamento do resultado que você quer ter? O pensamento sabotador, ele rouba de você, ele rouba de você tudo o que você realmente merece. É isso que o nosso pensamento sabotador faz, ele rouba da gente tudo aquilo que a gente merece de verdade. E o que a gente merece, então? A gente merece se orgulhar da gente mesmo. A gente merece olhar para o alimento e saber que esse alimento não domina a gente. A gente merece olhar no espelho e se sentir forte, corajosa, determinada. A gente merece subir na balança
e ver que a gente está emagrecendo por causa de tudo isso que a gente conseguiu silenciar do nosso sabotador. Olha lá, o que o sabotador da Ellen fala. Só hoje. Amanhã você come menos e treina mais. Olha só que ardiloso esse sabotador. Então, o que acontece, né? Vamos agora que eu vou ensinar vocês como que vocês vão fazer para que vocês possam rebater esse pensamento, tá? Então, a primeira coisa é vocês duvidarem desse pensamento. Então, a primeira coisa é duvidar. E como que você vai fazer isso? Primeiro, sempre que esses pensamentos vierem, você vai perceber o que de bom ele tá te oferecendo. Lembra que eu falei que o primeiro pensamento que vem, ele sempre quer te dar alguma coisa boa, quer te tirar de algum sofrimento? Lembra? Ele tá te oferecendo alguma coisa boa. Então, você vai começar a perceber isso. Você pode até anotar se você quiser, tá? Se você anotar, vai ficar ainda melhor esse exercício, tá bom? Então, você vai perceber. Olha, só hoje, Ellen, só hoje. Amanhã você come menos e treina mais, você nem vai perceber que você ganhou peso, nem vai perceber. Come hoje que amanhã você treina e come menos. Então, o que ele tá te oferecendo? Ele tá oferecendo para você que você vai sentir prazer agora, que é o que você quer, e depois amanhã você corre atrás do prejuízo. Nem é tão difícil, né? Comer menos e treinar nem é tão difícil. Então, a primeira coisa que você tem que perceber é qual é o primeiro pensamento que vem na sua mente e o que de bom ele tá te oferecendo. E depois você vai perceber e você vai perguntar. Se pergunte, né? Se pergunte qual a consequência eu vou ter se eu comer isso que eu quero comer. O que de ruim isso vai me trazer? E aí você não vai pensar na consequência imediata que ele tá querendo te convencer de que é boa. Come esse docinho só agora, só hoje. Né? Você vai pensar no que de ruim ele pode trazer para você amanhã, daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano. Se você continuar cedendo a esses pensamentos que te desviam da sua rota. Será que um prazer que termina em apenas alguns segundos, ele vale tanto? Ele tem uma consequência tão negativa e tão desastrosa logo depois que acontece? Será que ele vale tanto? Será que a gente deve mesmo seguir esse pensamento que está sabotando a gente? Quais são as consequências que esse pensamento está trazendo? Confronta esses pensamentos. Confronta o pensamento e isso vai ajudar a sua mente a focar nas consequências lá na frente. Se você confrontar esse pensamento, não, só hoje, amanhã come menos, treina mais. Não, eu posso treinar igual e comer igual. Para que eu vou querer comer menos e treinar mais amanhã? Não, eu vou comer o certo e vou treinar o tanto que precisa, né? E a consequência disso vai ser me orgulhar de mim. Porque assim, olha, eu quero perguntar uma coisa pra vocês. Alguma vez vocês já resistiram a algum alimento que te sabota? Quem aqui já resistiu? Põe um joinha pra mim enquanto eu bebo um chá, porque demora um pouquinho pra chegar a resposta. Vocês já resistiram a algum alimento? Coloca aí pra mim. Ellen, você já resistiu a algum alimento, lindona? Marcinha, você já resistiu a algum alimento? Sim, olha lá. Então, se você resistiu já a algum alimento, como que você se sentiu depois? Você se sentiu culpada? Se sentiu triste? Ficou arrasada porque você falou, por que eu fui resistir àquele alimento? Não devia ter resistido. E agora esse sofrimento ficou perdurando pelo dia inteiro, você pensando, por que você não comeu aquilo? Depois passou uma semana e você tava lá ainda, ai meu Deus, eu devia ter comido aquilo, por que eu não comi? Depois passou um ano, você, meu Deus, eu não acredito que eu não comi aquele dia. Não, você tem uma sensação gostosa.
Você fica encorajada. Desde que comecei o desafio é tão bom, uma sensação de vitória. É isso. Entende? É esse confronto que você tem que fazer. Pergunta pra você mesma. A última vez que eu resisti, como que eu fiquei depois? Fiquei lá me lamentando, chorando, deprimida, porque tinha resistido a um alimento? Já sim, foi eu em um casamento, não comi o bolo, me senti vitoriosa. Olha lá, tá vendo? Ó, todo mundo se sente vitoriosa quando nega um alimento que prejudica o seu emagrecimento, o seu resultado. Mas quando come, coloca aí pra mim, se você alguma vez não conseguiu controlar e comeu e se sentiu mal, estufada, cheia, mal conseguiu dormir, quantas vezes a gente já passou por isso? Eu já fui também desse time, gente. Eu também já fui do time dos sabotadores. Fui. Então lembra sempre. Primeiro pensamento, ele quer o quê? O que ele quer? Te convencer a comer, certo? E depois, o segundo, ele quer te convencer a desistir da dieta, tá? Depois que você come, vem o arrependimento e a culpa, e aí ele vai falar pra você, você é fraca, você não vai emagrecer mesmo. Não consegue emagrecer, não tá vendo aí, não consegue resistir nem um pedaço de bolo. Pensa, acha que você vai até onde? Imagina, minha filha, você ainda tem 20 quilos para emagrecer. Se você não conseguiu resistir um pedaço de bolo, você acha que você vai conseguir eliminar esses 20 quilos? E é exatamente isso que ele fala. Primeiro ele te convence a comer. Não come esse bolo, só hoje, né? Amanhã você come menos e treina mais, só hoje, tá? Então aí, olha, ele te coloca para baixo, cada vez mais para baixo. Ele acaba com a sua autoconfiança. Aí você começa o quê? A alimentar mais e mais esses pensamentos e você começa a gerar um sentimento muito ruim em você. E aí você precisa comer para poder te dar um pouco de aconchego àquele alimento. Então você come e aí depois você fica culpada, sente mal e quer comer de novo. Aí você come, sente culpa, sente arrependimento, quer comer de novo e esse ciclo não acaba. Então hoje nós vamos acabar com essa bola de neve, vamos botar fogo nesse gelo para derreter tudo, certo? A mente, ela pode ser treinada para buscar prazer e a dor que fica não naquele momento, né? Ela pode ser treinada para sentir o prazer da consequência de você não ter comido naquele momento, certo? Então, pensa num dia que você conseguiu vencer, você foi vitoriosa e você conseguiu. E o que você merece é muito mais do que um simples prazer de um alimento, que um alimento pode te trazer. Mesmo porque eu vou te dizer uma coisa, esse alimento não vai desaparecer do mundo, pelo contrário, só vão vir piores. E você vai poder comer quando você quiser. O que não pode é esse alimento te dominar. Te dominar. Agora, por exemplo, eu não fico sem pão, não quero, preciso comer pão. Então pronto, mas eu vou me abrir com a mente aberta para eu poder ver novas opções, né? De café da manhã, por exemplo, de pequeno almoço. Eu vou abrir meus horizontes aqui, abrir minha mente. Peraí que eu vou abrir para Ana Laura. Aguenta aí que eu tô terminando, vou dar o último exercício para vocês. Desculpa, gente. Ai, que bom que vocês ficaram me esperando. Obrigada. Ai, gente. Olha meu sabotador. Ih, vai lá abrir a porta pra ela. Você vai ver, vai todo mundo sair da live. Ele é ardiloso. Eu falo, vai nada. Minhas meninas vão ficar aqui porque elas vão aprender a te dominar. Você vai ver só. Então, eu vou contar um segredo pra vocês. Já que vocês ficaram aqui, vocês merecem saber desse segredo. Vocês sabiam que dentro de vocês tem um lado que quer emagrecer e dentro de vocês tem um lado que não quer emagrecer? Você vai falar, não é possível. Não é possível que tenha um lado dentro de mim que não quer emagrecer, Amanda.
Tem. Tem um lado que quer muito emagrecer, mas tem um lado que não quer emagrecer de jeito nenhum. E aí, filha? Tudo bem? Já pega essa chavinha, põe na mochilinha pra amanhã, tá bom, meu amor? Oi, galera. Obrigada, viu? Já sabe, né? Se acordar, vai sobrar. Então, gente, olha só. Tem um lado dentro da gente que quer emagrecer, tem um lado que não quer emagrecer. Então, para o lado que quer emagrecer, você vai fazer a seguinte pergunta: por que você quer emagrecer? Coloca aí pra mim. Qual é a sua razão principal, seu motivo principal? Por que você quer emagrecer? A Marcinha. Marcinha, por que você quer ser saudável? Que não é mais o caso do emagrecimento. Mas coloca aí pra mim. Por que você quer emagrecer? Qual é a sua razão? Pra quê? Emagrecer pra quê? O que você vai conquistar através do seu emagrecimento? O que você merece? Pra que você vai emagrecer? Ninguém quer emagrecer aqui ou é o Instagram que tá me boicotando? Então, sempre que você tiver nessa angústia, né, querendo emagrecer e não conseguindo, é você se fazer essa pergunta. Olha lá, a Dani colocou aqui, ó, conquistar saúde, disposição e autoestima. Muito bem. Então, olha, por quê? Por causa da minha saúde, eu quero conquistar mais saúde, né? E pra quê, Dani? O que uma mulher com mais saúde vai conquistar que ela não tendo saúde não conquista? A sua disposição. O que a disposição vai contribuir para você conquistar? A sua autoestima. Em que vai melhorar a sua autoestima? Ó, qualidade de vida para mim e para minha família. Viver mais e melhor, ter mais disposição e autoestima. Muito bem, minha mãe. Sabe qual é o pior sabotador? E quando você agresse um pouco, você quer comer pão. Você quer comer mãos depois? Que, mãe? Não entendi nada. Ai, mãe, não entendi. Quando você agradece um pouco, você quer comer mais? É isso, mãe? Não entendi. Eu quero vestir minhas roupas, me sentir bonita, pois acho feia a barriga, para ser saudável e ter disposição. Muito bem, então olha só, quanto mais vocês especificarem esse pra que eu quero emagrecer, por que eu quero emagrecer, o que é saúde, o que ser saudável vai me trazer, o que uma mulher disposta vai fazer que não faz quando não tem disposição. Quanto mais você olhar para isso, mais você vai fortalecer o seu lado que quer emagrecer. E, por outro lado, nós temos aquele lado que não quer emagrecer, como eu falei pra você, né? E aí, é como se fosse assim, o diabinho e o anjinho falando dentro da nossa cabeça. Imagina que é como se fosse sei lá, um animal. Vamos pegar aqui um animal que gosta de comer, um lobo, né? Fica ali. São dois lobos que você tem ali. E sabe qual vai ganhar? Aquele que você alimentar. Então, se você falar assim, não, emagrecer é muito difícil. Nossa, eu já vivi 40 anos assim, agora fazer dieta? Nem pensar. Tirar meu pão agora? Nem pensar. Vai ter que abrir mão de muita coisa, vai ter que deixar de comer coisas gostosas. Olha até o que esse lado que não quer emagrecer fala pra você, ó. Que se você começar a fazer dieta e você quiser emagrecer, você não vai mais poder sair com seus amigos. Olha que absurdo. Como se você fosse sair com seus amigos só por conta da comida, né? Não por causa das pessoas, da relação, da conversa, do convívio. E que às vezes é isso que está acontecendo, né? Esses convívios, eles estão pautados todo em comida ruim. E que quando você pensa que vai tirar essa comida ruim, você fala, não, Deus me livre, como que eu não vou nem poder encontrar meus amigos? Ah, não? Outro dia eu fui no aniversário da filhinha da Dani, tinha uma salada de frutas e a gente adorou, né? Tinham aí coisas saudáveis ali também para comer. Só que o lado que não quer emagrecer, o que ele faz?
Ele faz a gente acreditar que a gente vai perder os amigos, que até o marido vai querer largar da gente porque a gente quer emagrecer. Eu vou te falar, seu marido é o que vai mais ficar feliz com o seu emagrecimento, porque muitas vezes ele não tem coragem de dizer, mas que na verdade ele queria uma mulher mais saudável, mais disposta, com mais energia, que chegasse à noite, tivesse toda animada, né? Odeio esse teclado. Ai, mãe. Quando você percebe que emagreceu um pouco, quer comer mais depois. Sim, inclusive tem alguns sabotadores que justificam isso daí, viu, mãezinha? Vou ter que sair, mas vou tentar, tá bem, linda? Então, assim, só pra gente finalizar, então, que é o quê? É a gente começar a alimentar esse lado que quer emagrecer, né? Então, a primeira coisa é você identificar esse pensamento que tá vindo, confrontar esse pensamento e alimentar o pensamento bom, alimentar o seu lado sábio, o seu lado que quer emagrecer, que quer ter uma vida mais saudável, que quer ter mais disposição. E todos os dias você vai dizer para você mesma. A nossa vai ser um mantra aqui nosso, né? Uma frase, nem sei se esse mantra tem alguma coisa a ver, não sei, uma frase, vamos colocar aqui, né? Eu sou forte, corajosa, eu vou até o fim. Gente, eu vou contar uma coisa pra vocês. Olha só o que aconteceu hoje. O Leandro precisou viajar e aí a gente deixou o carro um pouquinho mais afastado daqui, né? Porque não dava tempo de vir guardar o carro e tudo mais. Então, ontem eu não consegui pegar o carro porque eu tô sozinha com as meninas. Aí, o que eu fiz? Eu falei, amanhã cedo eu acordo e vou correndo. Aí acordei a Ana Laura, falei, filha, a mamãe vai correr. Eu nem postei aqui nos stories ainda porque meu celular tá super carregado, eu não tô conseguindo subir nada. E aí eu falei, filha, amanhã a mamãe vai correr de manhã e eu vou buscar o carro do papai e volto rapidinho pra te levar pra escola. Daí você fica com ela lá se ela acordar. Ela falou, tá bom. Aí eu acordei, mas eu apertei a soneca e acabei dormindo um pouquinho mais porque eu fui dormir bem tarde ontem. Aí o que aconteceu? Acordei atropelada. Nem deu tempo de eu tomar café nem nada, mas eu falei, eu não vou deixar de correr. Aí tomei um copo de água e saí. Gente, começou a chegar um pouco antes do carro, faltava 1 quilômetro para chegar no carro. Eu comecei a sentir assim um mal-estar, sabe? Porque eu não gosto de treinar com o estômago vazio, eu não me sinto bem. Ontem eu vi, hoje eu vi. E aí, assim, comecei a sentir uma náusea, assim, um negócio ruim, sabe? E aí eu falei, isso é coisa do meu corpo, não é coisa da minha mente. Por quê? Porque eu tava querendo desistir. O tempo todo o meu sabotador falava assim, vai andando, você tá passando mal. Ó, daqui a pouco você vai vomitar, hein? Melhor você ir andando agora, já correu muito. E aí o outro lado, meu lado sábio, falava, não, corre. Corre, sabe por quê? Porque senão não vai dar tempo de você buscar na Laura. Corre, 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 só corre. Vai, corre. E aí eu comecei a fazer uma frase, eu comecei a falar assim dentro de mim. Jesus me ama, Jesus está comigo, eu sou forte e corajosa, eu vou até o fim. E eu fui falando essa frase porque eu tava sem bateria no celular, tava acabando, eu não podia colocar nenhum som pra ouvir, nenhuma música, porque a música às vezes dá aquela empoderada na gente, né? Não podia colocar nada pra ouvir, então eu fui falando essa frase na minha cabeça. Gente, se eu contar pra vocês o que aconteceu. Cheguei linda, maravilhosa, plena até o carro, sem um pingo de ânsia de vômito, sem dor de cabeça, que eu já estava com dor de cabeça até, sem dor de cabeça. Cheguei assim, firme no meu objetivo e tão orgulhosa porque eu não parei, mas tão orgulhosa de mim mesma. Então, o que eu quero dizer pra vocês é que todos nós temos sabotadores, mas o que vai prevalecer é aquele que você alimenta. Se você alimenta os seus pensamentos sabotadores, você vai desistir. Assim como eles também tentam me fazer desistir das lives, me tentam fazer desistir da corrida, me tentam fazer desistir de tantas coisas, de cuidar da minha saúde, o tempo todo. E daí eu falo, fica quieto, meu filho, cala a boca, que aqui você não tem governo não. Aqui quem governa é o meu lado sábio. Quem governa aqui sou eu, não é você. E aí eu enfraqueço ele e reforço o meu lado positivo, certo? Então você vai dizer pra você mesmo, eu sou forte e corajosa, eu vou até o fim. Eu sou forte e corajosa e eu vou até o fim. Combinado? Então tá bom, lindas. Olha,
Adorei estar aqui com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado de aprender um pouco mais sobre pensamentos sabotadores e como você silencia eles e fortalece o seu lado sábio, porque é ele quem vai te ajudar a construir o seu emagrecimento saudável e permanecer nessa vida saudável com disposição, com energia, cheia de vitalidade, dando orgulho para sua família, orgulho para os seus filhos, orgulho para o seu marido, tá bom? Um beijo pra vocês e até 9 horas tem live, hein? 9 horas nós vamos falar sobre macronutrientes. O bebê acordou, vem aqui falar tchau pro pessoal. Vem cá que eu adoro quando ela acorda. Vem cá, mãe. Olha lá. Fala, oi, gente. Acordei. Beijo. Ih, acordou cheia de cocô. Delícia. Amor, vamos trocar o cocô. Beijo, gente.